Muito bem, pessoas, de volta aqui e eu vim para cá hoje para mostrar para vocês uma ferramenta muito importante que nós vamos utilizar nessa aula. Eu vou usar essa ferramenta para aplicar com vocês, para que vocês possam compreender melhor essa etapa em que nós estamos. Antes de mostrar essa ferramenta, eu quero falar do tema, né? Até agora, o que eu mostrei para vocês? Como definir o que você faz, como definir por que você faz e agora chegou a hora de falarmos sobre para quem você faz. Então já deu para entender que a gente vai tocar no assunto público-alvo, mas eu não quero ficar falando apenas dele. O modelo tradicional foca muito nesses aspectos um pouco vagos. O que eu quero mostrar para você, como é que você faz para identificar o seu consumidor-alvo, também conhecido como persona. No marketing digital se fala muito sobre a persona, só que o que acabam deixando de lado é, primeiro de tudo, existe um método para você criar a persona. E na verdade você não cria, você apenas identifica qual é. Segundo, persona, existem diversas. A buyer persona, que é a mais utilizada no marketing digital, ela é a persona relacionada à compra. Então, geralmente ali a gente está falando sobre consumir algo. Mas existem outras, por exemplo, a proto-persona, que se trata da persona que vai utilizar o produto que eu vou desenvolver. Seja um aplicativo, uma revista, um produto físico, enfim. Então o que eu quero mostrar para vocês hoje é uma ferramenta que vai ajudar você a entender como é que você faz para identificar as diversas personas que existem relacionado ao seu negócio. Como assim, Santiago? Tem mais de uma? Sim. Quando a gente fala de personas, significa que você está encontrando um público, um grupo dentro do teu público. Um grupo, ele é identificado por denominador comum entre várias pessoas. Então, com esses denominadores comuns, você consegue determinar qual é a persona. E aí, quando você vai olhar uma outra parte do teu público, você consegue identificar um segundo grupo. E aí você vai ter denominadores comuns, pronto, agora você tem sua segunda persona. E assim por diante. Raramente um negócio tem apenas uma persona, porque o público ele não é tão homogêneo dessa forma. Muito bem, e como nas outras aulas eu mostrei para vocês exemplos utilizando justamente o curso, eu quero fazer isso agora. Então, eu vou mostrar como que eu defini o público-alvo desse curso, dessas aulas, e aí você vai entender um pouco melhor o conceito de público-alvo antes de passarmos para a próxima etapa, que é identificar o teu consumidor-alvo. O meu público-alvo para essas aulas são homens e mulheres dos 25 aos 45 anos que já tenham um negócio ou estejam planejando criar um negócio, seja digital, seja físico, em qualquer segmento. Viu só? Isso é um exemplo de público-alvo. Agora, algumas características aí. Primeiro de tudo, você percebeu que ele é abrangente, né? Geralmente, quando você tem um estabelecimento, você envolve a região. São homens e mulheres de tal e tal idade que moram ou trabalham em determinada região, frequentam determinada região, têm determinados hábitos, enfim. Então, você coloca algumas outras coisas que você precisa. No meu caso, eu deixei mais abrangente porque é apenas para exemplificar. Posso pegar esse público para utilizar nas minhas campanhas publicitárias, posso utilizar ele para colocar na introdução do site, por exemplo, quando for fazer a venda de um curso e assim por diante. O que eu quero que você entenda aqui é um outro aspecto importante. Eu disse dos 25 aos 45. Isso não significa que eu não atenda as pessoas que estão fora dessa faixa. E aí você fala assim, tá, mas por que você diz então dos 25 ao 45? Por que você não expandiu um pouco mais? Porque público-alvo é a maioria, não é a minoria. Não é porque você tem lá 2 clientes que têm 18 anos que você vai dizer que seu público é a partir dos 18 anos. Eles são a exceção, entendeu? Você precisa trabalhar com aquilo que é a maioria, que é aquilo que você vai ver que sustenta as vendas da sua empresa. E agora eu quero falar de um público-alvo que talvez você esteja ignorando, mas que pode fazer toda a diferença no faturamento da sua empresa. São os seus concorrentes. Os seus concorrentes podem se tornar seus clientes. Como é que você pode prestar serviço para os seus concorrentes? De repente você acha isso muito estranho, mas não é tão estranho assim. Da mesma forma como você tem a necessidade de melhorar o faturamento da sua empresa, a necessidade de aprender a trabalhar com marketing, fazer esse planejamento, os seus concorrentes também têm essa necessidade. Você precisa encarar os seus concorrentes apenas como empresas do mesmo segmento que você. Vamos pensar da seguinte forma.
Talvez você já tenha algum parceiro aí que procurou você para pedir orientação em relação ao que você faz no Instagram, como que você consegue resultado, como você se comporta no Instagram, como que você faz as publicidades dentro do Google Ads ou Facebook Ads. Da mesma forma como o seu parceiro tem essas necessidades e pode ter trocado uma conversa informal com você, os seus concorrentes eles também têm. E aí eu vou dizer uma outra coisa, porque talvez você esteja falando, tá, mas eu até reconheço que eles tenham essa necessidade, mas por que eles iriam me contratar? Quando você tem um profissional de marketing, não significa que ele conheça todas as particularidades do seu trabalho. A área de direito, por exemplo, tem que ter um certo cuidado na hora de você fazer publicidade. A mesma coisa a área de saúde. Às vezes você vai trabalhar com alguns produtos, como cosmético, por exemplo, que você também tem que ter esse cuidado, principalmente quando você tem que ver o que a Anvisa permite ou não permite. Então o que eu quero mostrar aqui é que quando a pessoa está dentro do negócio, ela conhece quais são as regras, conhece quais são as necessidades, quais os problemas a serem enfrentados, quais os objetivos a serem alcançados. E isso é muito mais valorizado pelos seus pares, pelas outras empresas do mesmo segmento. Em resumo, o que eu quero mostrar aqui é que o fato de você aprender tudo isso que você está aprendendo agora, planejando marketing, isso é muito valioso para outras empresas do seu mesmo segmento. Dá uma olhada nessas vantagens só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Essas empresas precisam de resultado rápido. Isso faz com que tenha um senso de urgência para contratar sua solução maior do que o seu cliente habitual. O valor de venda acaba sendo maior porque eles sabem que a sua solução pode produzir mais resultados para eles. Então eles podem enxergar que as vendas proporcionadas por sua ação acabam cobrindo o investimento que fizeram em você. Isso se chama aderência. Algumas empresas precisam de resultado com frequência, porque eles enfrentam um problema com frequência. Isso indica demanda constante. E também para alguns acaba sendo muito mais importante porque eles enfrentam um problema com uma certa gravidade, vamos colocar assim, como por exemplo perder o faturamento. Ó, em resumo, o que eu mostrei para você foi 4 pontos, tá? Dentro do planejamento de negócio a gente tem uma coisa que é chamado de perfil ideal do consumidor. Quando você traça o perfil ideal do consumidor, você tem que levar em consideração algumas coisas, mas essas 4 que eu coloquei é uma receitinha básica que você pode sempre guardar aí no seu bolso, tá? Urgência, gravidade, frequência e aderência. Urgência. O cliente que ele tem urgência naquilo que você pode proporcionar para ele é um dos seus clientes ideais. Por quê? Ele quer agora. Então é menos atrito para você conseguir fechar o contrato, fazer a venda, enfim. Frequência, ele enfrenta o problema frequentemente, ou seja, ele consegue lembrar desse problema com muito mais frequência, incomoda mais ele. Então, na hora que você for conversar sobre uma solução, ele vai conseguir sentir essa solução com frequência também. Ele vai lembrar mais de você. O aderência é aquele cliente que ele pode pagar pela oferta. Também é um cliente que é menos atrito para conseguir fazer o fechamento do contrato com ele. E por fim, e não menos importante, gravidade. Aquele cliente que ele está correndo o risco, por exemplo, de perder o faturamento, é um cliente que ele está com uma certa gravidade. O problema dele é grave, não é um problema básico que ele vai deixar para depois, que ele vai pensar, ele precisa resolver isso. Então é um cliente também que o perfil é ideal. Enfim, então leva essa receitinha. É claro que eu não quero deixar as coisas muito simplórias para vocês, mas eu preciso fazer com que você perceba como existe uma metodologia, existe uma forma de você identificar mais fácil. Eu quero mostrar para você o caminho mais fácil e mais rápido. Inclusive, fácil e rápido e conseguir provar é uma das estratégias que você pode utilizar, tanto no ensino quanto para venda. Quando você mostra que seu produto ele consegue resolver o problema de uma maneira simples ou fácil, e ele consegue resolver esse problema de uma maneira rápida e você consegue provar ou dar provas de pessoas que usaram, essa é uma das formas de você conseguir fechar a venda com menos resistência também. No meu caso, eu estou usando isso com vocês. E como é que eu estou utilizando isso? Eu estou utilizando através do ensino. Uma vez que você tem um conhecimento e você faz com que esse conhecimento seja absorvido de uma maneira fácil, isso faz com que a pessoa ela esteja mais preparada, mais aberta para a próxima etapa. Tem menos resistência. Ela não pensa, foi cansativo agora, vai ser cansativo no próximo. E agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta que nós vamos utilizar
essa